E o nosso entrevistado hoje é o comandante-geral do Policiamento Metropolitano, Coronel Sairo Silva. Coronel, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Coronel, o que está acontecendo na cidade de Natal, na região metropolitana, que os assaltos a ônibus continuam? Segundo cálculos do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, nesses primeiros meses de 2015, o número já supera a marca de 250. Como é que se pode fazer para debelar ou para reduzir essa estatística? Ok, boa tarde. A gente tem realmente trabalhado na intenção de reduzir as estatísticas. E no começo do ano para cá, de janeiro para cá, em comparação ao ano passado, cai a estatística, mas ainda não está da forma que a gente acha mais adequado. São N fatores envolvidos. Temos feito as abordagens de forma tradicional e renovado também. As blitz que estão sendo realizadas pela polícia, elas de fato surtem o efeito esperado? O que é que fragiliza esse sistema que deixa margem para assaltos a ônibus, coronel? Ok, a gente vê assim, tem muito apelo de outros fatores, que não é só uma questão da ação propriamente da polícia militar, das polícias. A gente desde janeiro que já trabalha mais integrado. A nova gestão em segurança pública, ela integrou mais, determinação do nosso comandante-geral, da secretária Kalina, que advém já do governo, né, o Dr. Robson. O que é que acontece? A Polícia Militar e a Polícia Civil, elas estão mais integradas. E nessa integração a gente trabalha tanto com as informações da inteligência da Polícia Militar, como as informações da investigação da Polícia Civil. E, principalmente da semana passada para cá, a gente está intensificando. Toda semana, mais ou menos 2 ou 3 por semana, a gente interage com a Polícia Civil. Nesses dados dela, nós intensificamos e nos antecipamos. Então, por exemplo, saímos da tradicional abordagem diretamente ao ônibus e passamos a abordagem mais em pontos de ônibus e recomendando principalmente aos motoristas. Tem um dado bem interessante, por exemplo, estradas com problemas, vias com problemas, locais ermos, locais com falta de iluminação ou com pouca iluminação, motoristas parando antes ou após o ponto de ônibus, aí tem trazido problemas. A gente dá essa orientação e estamos fazendo abordagem. Por exemplo, ontem nós intensificamos mais a abordagem às pessoas próximas ou no ponto de ônibus, diversificando. E os horários são inopinados. Quais são as regiões que trazem hoje a maior preocupação do comando do policiamento metropolitano? Com relação ao transporte coletivo, a gente chama os eixões, né? São 7 eixões, as grandes vias, né? A gente tem tanto vias importantes na Zona Oeste e também na Zona Norte. São as que pegam mais assim com relação a esse problema. Na Zona Oeste, por esses fatores que eu estou alencando aqui. Falta de determinadas estruturas que escapam da ação da Polícia Militar e também da Polícia Civil. Coronel, o senhor falou de algumas orientações que são dadas para os motoristas e para a população, para quem está em casa ou no trabalho nos assistindo agora. O que é que as pessoas ou como as pessoas devem agir para tentarem evitar ou prevenir serem vítimas de assaltos dentro dos ônibus? A orientação que a gente repassa ao usuário é que ela evite determinados locais ou pedir parada fora do ponto de ônibus, frequente um ponto de ônibus que tenha pelo menos mais algumas pessoas. Se ela precisar pegar a condução do ônibus, ela não precisa levar excesso de objetos ou materiais que chamem a atenção, porque o que acontece? Tanto no ônibus pode haver o furto, que é exatamente a subtração sem a pessoa notar, como pode haver o roubo. O ladrão geralmente, o bandido, ele se aproveita daquele ônibus que nem está totalmente cheio, nem está totalmente vazio, para a reação que tiver não ser muito contrária a ele. Mas é isso, tem pessoas que andam com 3 celulares, eu acho que não precisa disso. Assim, é uma orientação que eu dou, se você anda com o que você vai usufruir ou o que você necessita. Coronel, sob a sua responsabilidade está não só essa situação dos ônibus, mas claro, todo o policiamento da região metropolitana. Qual é a preocupação maior hoje do senhor enquanto gestor desse policiamento metropolitano? Quais são as regiões que lhe preocupam mais? E aí eu estou falando de forma geral, de assaltos, do tráfico de drogas. A gente tem, tomando como base, infelizmente, a questão do tráfico de drogas, que é uma realidade no Brasil, a droga, influenciando, potencializando outras modalidades criminosas. A gente tenta trabalhar, principalmente nas áreas periféricas. O problema que acontece é que a demanda
ela vai migrando. Então, com relação aos assaltos a ônibus, entre janeiro e esse mês agora, o final de maio, a gente aborda por mês em torno de 450 a 500 ônibus. Isso só em Barreiras. Contando outras abordagens esporádicas, pode dar até mais. Mas esse assaltante que está no ônibus, às vezes ele migra para outro tipo de modalidade do assalto. Ele vai e se junta a uma quadrilha e vai fazer um arrastão, por exemplo. Mas a polícia está trabalhando e os números mostram que está coibindo de uma certa maneira. Ainda não é o que a gente precisa, o que a gente quer alcançar, mas estamos no caminho. Comandante do Policiamento Metropolitano, Coronel Sairo Silva, obrigada por seus esclarecimentos, suas informações aqui no RN Acontece. Eu agradeço e a Polícia Militar está à disposição, só nos procurar. Muito obrigada, Coronel. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar agora mesmo o www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O RN Acontece vai ficando por aqui. Fique agora com Boa Tarde, Cidadão, de Robson Carvalho. Nós voltaremos amanhã, nesse mesmo horário, aqui na tela da Band. Ótima tarde para você.